Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar estudando as estruturas de controle de fluxo. Sendo mais específico, vamos dar continuidade ao estudo das estruturas ou laços de repetição, sendo que o foco da nossa videoaula de hoje é o laço de repetição repita. Vamos começar analisando a sintaxe do mesmo. Então, em um dado ponto do nosso algoritmo, vamos ter a palavra reservada repita. Após esta, teremos uma sequência de comandos, que pode ter N comandos, ou seja, um único comando, 10 comandos, 20 comandos, 30 comandos e assim por diante. O fato é que o que vai identificar o final da minha sequência de comandos? A palavra reservada at. Eu vou costumar ler a mesma como até. Por quê? Porque nós não temos ali a acentuação por conta da limitação existente para a construção dos identificadores, que por sua vez podem vir a se tornar palavras reservadas. O fato é que, após a palavra reservada até, temos entre parênteses uma expressão lógica, a qual vai controlar o número de iterações do nosso laço. Como que o mesmo vai funcionar? Então, em um dado ponto do algoritmo, chegamos à palavra reservada repita e aí vamos executar uma sequência de comandos. Ao chegarmos na palavra reservada até, vamos avaliar a expressão lógica. Se a avaliação desta resultar em falso, voltamos para o repita e executamos novamente a sequência de comandos. Ao chegarem no até, avaliamos novamente a expressão lógica. Se o resultado da avaliação continua resultando em falso, voltamos ao repita novamente em mais uma iteração e vamos executar novamente a sequência de comandos, até o resultado da avaliação da expressão lógica resultar em verdadeiro, quando nós vamos sair do laço de repetição repita. Neste ponto, vocês devem estar se perguntando, poxa, mas eu já estudei o laço de repetição enquanto. Por que estudar o repita? E aí eu vou transferir essa pergunta para vocês. Vocês conseguem identificar a diferença básica entre esses dois laços de repetição que justifique a existência de ambos? Tempinho para vocês. Na realidade, vocês sabem sim. Vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Vou apresentar para isso novamente a estrutura do nosso enquanto. Então pensem aqui comigo. Vamos analisar o enquanto agora. Então, dado o momento do nosso algoritmo, chegamos à palavra reservada enquanto, aí vamos avaliar a expressão lógica. Se o resultado da avaliação for verdadeiro, nós vamos executar a sequência de comandos. Ao chegarmos na palavra reservada fim enquanto, voltamos para avaliar a expressão lógica novamente. Enquanto o resultado da avaliação da expressão lógica for verdadeiro, nós ficamos iterando. Quando o mesmo for falso, saímos do laço. Acabamos de ver o repita, mas só para nos recordarmos, tem um dado ponto do nosso algoritmo, temos a palavra reservada repita, e aí na sequência temos uma sequência de comandos que será executado. Ao chegarmos na palavra reservada até, vamos avaliar a expressão lógica. Se o resultado da avaliação for falso, voltamos para o repita e executamos mais uma vez a sequência de comandos. Chegando no até, avaliamos novamente a expressão lógica. Quando o resultado da mesma for verdadeiro, saímos do laço. A priori, vocês poderiam me dizer, eu repito o enquanto, a sequência de comandos contida no enquanto o resultado da avaliação da expressão lógica for verdadeiro. E eu repito a sequência de comandos contida no repita até o resultado da avaliação da expressão lógica ser verdadeiro. Ou seja, quando o resultado da avaliação da expressão lógica no enquanto for falso, eu saio do laço. No repita, eu vou sair quando o resultado da avaliação da expressão lógica for verdadeiro. Essa não é uma diferença significativa. Por quê? Porque ao negar o resultado da expressão lógica, eu já posso resolver esse problema, O fato é o seguinte, vamos voltar a refletir mais profundamente. Quando eu estou no enquanto, se porventura eu avaliar a expressão lógica e de cara o resultado da avaliação for falso, eu nunca vou executar a sequência de comandos. Então, para que ao menos uma vez eu execute a sequência de comandos, eu vou precisar de um determinado resultado na avaliação da expressão lógica que controla o número de iterações no enquanto. O que vai acontecer no repita? No repita, o teste é no final. Então, indiferente do resultado da avaliação da expressão lógica, se este é verdadeiro ou falso, eu sempre vou executar ao menos uma vez a sequência de comandos contida no repita. E essa sim é a diferença elementar entre esses dois laços de repetição. Então, só para a gente frisar,
No enquanto, o teste é no início. Então, eu não tenho como garantir se ao menos uma vez a sequência de comandos vai ser executada, porque isso vai depender do resultado da avaliação da expressão lógica. Se na primeira avaliação já for falso, eu não executo em momento nenhum essa sequência de comandos dentro do meu enquanto. Por outro lado, no meu repita, o teste é no final. Então, indiferente do resultado da avaliação da expressão lógica, se esse vai ser verdadeiro ou falso, ao menos uma vez eu vou executar a sequência de comandos. Para que isso fique mais claro, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Eu vou utilizar os mesmos exemplos vistos no estudo do enquanto para a gente analisar o repita. Isso para que vocês possam traçar um paralelo entre essas peculiaridades de cada uma das estruturas de controle de fluxo em questão. Então vamos ao primeiro exemplo, no caso o meu exemplo 5. O pseudocódigo e os fluxogramas a seguir representam algoritmos que escrevem na saída padrão os números inteiros contidos no intervalo fechado de 1 a 10. Vamos começar analisando o algoritmo. Então, palavra reservada algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, no caso exemplo 5. Palavra reservada var, que dá início à seção de declaração de variáveis. No caso, estou declarando uma variável do tipo primitivo inteiro com identificador valor. Palavra reservada início, que dá fim à seção de declaração de variáveis e início à seção de comandos. Então, no caso do meu algoritmo, eu vou me valer apenas de uma única variável para resolver o problema. O primeiro comando que eu vou ter é um comando de atribuição. Então, eu vou atribuir o valor 0 como valor inicial da minha variável valor. Palavra reservada repita, então vou ter agora o meu laço de repetição. Dentro do mesmo eu vou ter a sequência de comandos e o primeiro comando dessa sequência é o comando de atribuição, onde eu vou consultar o valor da variável, incrementar este valor como unidade e usar o valor resultante da avaliação dessa expressão para atualizar o valor da variável em memória. Na sequência eu tenho agora um escreval. Então eu vou apresentar na saída padrão, sendo mais específico no monitor, o conteúdo da variável valor e vou mudar de linha após a apresentação desse valor no monitor. Agora eu tenho a palavra reservada até, então dá fim à minha sequência de comandos contida no meu laço de repetição e eu tenho ali a expressão lógica valor igual a 10, que vai controlar as minhas iterações do laço. Então, se eu avaliar essa expressão lógica e o resultado for falso, eu volto para o repita e executo novamente a sequência de comandos. Se porventura a avaliação da expressão lógica for verdadeiro, eu vou sair do meu laço de repetição e eu tenho o meu fim algoritmo. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos simular então a execução deste algoritmo. Tenho ali o meu monitor. Então, inicialmente eu atribuo o valor 0 para a variável valor. Entro no meu laço, vou atualizar o valor da variável para 1, né? Já que eu tenho a consulta do valor 0, incremento esse valor em uma unidade, né? Vou obter o valor 1 e atualizo o valor da variável. No meu escreval, vou consultar o valor da variável e apresentar este na saída padrão. Então, apresento o meu 1 e vou mudar de linha, né? Vou avaliar agora a expressão lógica. O valor contido na variável é 1. 1 é igual a 10. Falso. Então eu volto para fazer novamente a minha atribuição. Então agora o valor que eu vou ter na variável é 2. E eu consulto este valor e apresento na saída padrão. Apresento o meu 2. Avalio agora a expressão. 2 é igual a 10? Falso. Novamente eu volto. E aí vou agora atualizar o valor para 3, apresentar na saída padrão e assim eu sigo. Até que em um dado momento, o valor contido na variável vai ser um 9. Aí eu consulto, incremento em unidade, vou ter o 10, atualizo o valor da variável, apresento o meu 10 na saída padrão e agora vou avaliar a expressão lógica. 10 é igual a 10? Verdadeiro. Saio do meu laço. E aí eu vou ter apresentado na minha saída padrão, no monitor, os valores contidos no intervalo fechado de 1 a 10. Caso você não tenha ainda compreendido adequadamente o funcionamento do laço de repetição, repita, agora a gente vai ver o fluxograma que representa o algoritmo que acabou de ser visto através de um pseudocódigo, e eu acredito que com isso vocês vão conseguir chegar à compreensão adequada do funcionamento do repita. Então, terminador, com palavra reservada a início dentro.
Tenho agora então um símbolo que representa a seção de declaração de variáveis. No caso, estou declarando apenas uma única variável do tipo primitivo inteiro com identificador valor, seta para indicar o fluxo. Agora eu vou ter o primeiro comando do meu algoritmo. No caso, uma operação de atribuição, eu vou atribuir o valor 0 inicialmente para a minha variável valor, seta para indicar o fluxo. Na sequência agora, então, eu vou consultar o valor da variável, que no caso é 0, vou somar a este uma unidade, então vou obter como resultado da avaliação da expressão aritmética o valor 1, e este valor vai ser utilizado para atualizar em memória o valor da variável. Tá? Então, a variável valor vai passar a conter o valor 1, seta para indicar o fluxo. Agora tem um símbolo que corresponde à apresentação, né, do resultado da expressão contida no mesmo, ou das expressões separadas por vírgula, na saída padrão, ou seja, no monitor. Então a primeira expressão simplesmente é a consulta do valor da variável valor em memória. Então eu vou ter o meu 1 sendo apresentado no monitor. Depois a próxima expressão é uma constante caractere, que é o espaço. Então eu vou apresentar um espaço. Estou fazendo isso aqui, pois não vimos um símbolo em fluxograma que corresponda ao escreval. Tá certo? Seta para indicar o fluxo. Agora eu tenho o meu losango, que vai representar o teste contido no final do meu laço de repetição. Repita. Então, seta para indicar o fluxo. O resultado da avaliação da expressão lógica contida no mesmo, ou seja, valor igual a 10, pode resultar em falso ou verdadeiro. Se o resultado da avaliação for verdadeiro, aí eu tenho o meu terminador aqui com palavra reservada fim e a seta para indicar o fluxo, ou seja, vou finalizar a execução do meu algoritmo. Mas se porventura o resultado da avaliação da expressão lógica, ao consultar o valor da variável em memória, valor, que no nosso caso, né, da primeira iteração aqui é 1, ver se 1 é igual a 10, vai resultar em falso. Então eu venho aqui e vou voltar para o início do meu laço de repetição. Então eu volto ali, né, para a minha operação de atualização do valor da variável valor. Tá certo? Então vamos lá. Aí eu vou novamente, né, consulto o valor da variável, que no caso é 1, incremento uma unidade a este valor, passo a ter 2 e atualizo o valor da variável em memória. Agora apresento o valor 2 em um espaço, volto para avaliar a expressão lógica. No caso, 2 é igual a 10, falso, continuo iterando no meu laço. Então notem que as setas favorecem a compreensão do processo, né, de iteração do nosso laço de repetição. Repita. Tá certo? Então, volto. Aí, no caso, eu tenho o meu 2. Consulto 2, incremento uma unidade, passo a ter o 3, atualizo o valor em memória, apresento o 3 no espaço. 3 é igual a 10, falso, volto. E aí eu vou ficar iterando aqui até que o valor que eu apresentei na saída padrão seja o 10, né? Porque aí eu vou verificar. 10 é igual a 10, verdadeiro. Saio do meu laço. Tá bom, pessoal? Um outro detalhe. Muitos alunos têm dificuldade em identificar qual valor inicial seria atribuído para a variável que está presente na expressão lógica que controla o número de iterações e também qual seria a expressão lógica adequada para controlar o número de iterações do laço. Repita. Nesse caso, eu vou apresentar agora uma solução alternativa, né? Então, vou utilizar para isso um fluxograma, pois eu acredito que o mesmo favoreça o processo de compreensão do fluxo de execução do algoritmo. Tá? Então, terminador com palavra reservada a início, símbolo que representa a seção de declaração de variáveis. Então, de forma análoga ao fluxograma que nós acabamos de ver, eu vou ter apenas uma única variável do tipo primitivo inteiro com identificador valor, seta para indicar o fluxo. Agora, o primeiro comando do meu algoritmo vai ser uma operação de atribuição também, porém eu vou atribuir o valor inicial para a variável sendo 9, certo? Então, seta para indicar o fluxo. Na sequência agora, eu vou apresentar na saída padrão o resultado da avaliação da expressão aritmética, 10 menos o conteúdo da variável valor. Então, no caso, nós acabamos de atribuir o 9, eu vou apresentar o resultado da avaliação de 10 menos 9. No caso, 1 é o valor que vai ser apresentado. Corresponde, né, ao primeiro valor do intervalo fechado de 1 a 10, que é o que o algoritmo deve apresentar na saída padrão. Então, apresento 1, depois um espaço. Na sequência, agora eu atualizo o conteúdo da variável em memória. Então, vou consultar o valor contido na variável, no caso o meu 9, decremento, né, uma unidade deste valor, vou obter o 8, e aí uso o valor 8 para atualizar o valor da variável em memória, seta para indicar o fluxo. Então, agora eu tenho o meu losango,
que vai representar o teste, né, que eu tenho no final do meu laço de repetição para ver se eu vou continuar iterando ou não. Seta para indicar o fluxo. Então a expressão lógica que eu vou utilizar é valor igual a menos 1. Então lembrando que nós temos agora na variável o valor 8. 8 é igual a menos 1? Falso. Mas se fosse verdadeiro, aí eu teria o meu terminador ali, seta para indicar o fluxo. Porém, resultou em falso. Aí eu volto para o início do meu laço de repetição. Então tem uma seta ali para isso. E agora eu vou, né, apresentar na saída padrão o resultado da avaliação, né, da minha expressão aritmética, 10 menos 8. Então eu vou apresentar o 2 na saída padrão, um espaço. Aí agora, né, atualizo o valor da minha variável para 7, né, porque é o 8 menos 1. Verifico, 7 é igual a menos 1? Não, volto. Aí apresento agora o valor 3 na saída padrão, né? 10 menos 7, espaço. E aí fico iterando, até que o quê? O valor da minha variável, né, aqui seja o quê? Vamos lá, pessoal? Eu vou ter o quê? 0, né? Porque eu vou ter 10 menos 0, é o último valor do intervalo que deve ser apresentado. Vou apresentar o meu 10, depois um espaço. E aí eu venho agora e vou atualizar o valor da variável. Então vai ser 0 menos 1. Então vai ter menos 1 na variável valor. Logo, menos 1 é igual a menos 1, verdadeiro. Aí eu finalizo a execução do meu laço. Espero que todos tenham conseguido entender. Na sequência agora, então, temos mais um exemplo que foi utilizado no estudo do laço de repetição enquanto. Então agora nós vamos verificar o mesmo exemplo para a análise do nosso repita. Dada uma reta AX mais BY mais C igual a 0 e 5 pontos, faça um algoritmo para calcular para cada ponto o seguinte. Se o ponto estiver no primeiro quadrante, calcule e informe a distância do ponto à reta. Caso contrário, escreva uma mensagem informando que o ponto não pertence ao primeiro quadrante. Então eu vou começar representando o meu algoritmo através de um pseudocódigo. Palavra reservada algoritmo, seguida da constante caractere que dá nome ao mesmo, no caso, exemplo, repita. Palavra reservada var, que dá início à seção de declaração de variáveis. Então, nesse caso, eu vou ter 5 variáveis do tipo primitivo real sendo declaradas, com identificadores respectivamente A, B, C, X, Y. Na sequência, eu vou declarar uma variável do tipo primitivo inteiro com identificador contador. Palavra reservada início, que dá fim à seção de declaração de variáveis, início à seção de comandos. Primeiro comando que eu vou ter no meu algoritmo vai ser a atribuição do valor 1 para a variável contador. Na sequência eu tenho um escreval, então eu vou apresentar na saída padrão, mais especificamente no meu monitor, o valor contido na constante caractere equação da reta, dois pontos, AX mais BY mais C igual a 0. Daí eu vou mudar de linha. Agora com mais um escrevo eu vou apresentar então na saída padrão a constante caractere coeficiente A da reta igual. Então vou solicitar ao usuário que forneça o valor para o coeficiente A da reta. Por meio do comando leia, eu vou ler o valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão do teclado e armazenar na variável A. De forma análoga, então, eu vou solicitar ao usuário que forneça o valor do coeficiente B da reta, ler este valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazenar na variável B. No meu próximo escrevo, então, eu solicito agora o valor do coeficiente C da reta para o usuário. Leio o valor fornecido pelo usuário e armazeno na variável C. De posse, então, dos coeficientes da reta A, B e C, vou ter agora o meu laço de repetição repita. E o primeiro comando contido no laço vai ser um escreval, onde eu vou apresentar para o usuário a constante caractere coordenadas do ponto, e aí consulto o valor da variável contador, né, que na primeira iteração tem o valor 1, e aí depois põe os dois pontos. Então dou a entender ao usuário que ele deve fornecer agora as coordenadas do primeiro ponto. E aí agora com o escrevo eu apresento na saída padrão a constante caractere coordenada x do ponto igual, dando a entender ao usuário que ele deve fornecer agora um valor para a coordenada x do primeiro ponto. Leio o valor fornecido através da execução do comando leia e armazeno na variável x. De forma análoga, agora eu solicito ao usuário o valor da coordenada y do ponto. Leio o valor fornecido e armazeno na variável y.
De posse então desses valores, né, de x e y, das coordenadas do meu primeiro ponto, eu tenho então agora a minha instrução condicional, onde eu vou verificar se o ponto pertence ao primeiro quadrante, tá certo? Então avalio essa expressão lógica, então se o valor de x for maior ou igual a zero e o valor de y for maior ou igual a zero, eu vou entrar no meu se. Lembrando que esses parênteses externos não são necessários no Visual, mas eu faço uso dos mesmos para facilitar depois a implementação dessa estrutura de controle de fluxo na linguagem de programação C que nós vamos estudar na sequência. A instrução contida no meu se, então, vai ser um escreva, e aí eu tenho aqui, né, a minha constante caractere à distância do ponto, sendo apresentado na saída padrão no monitor. Depois eu consulto, né, o valor da variável contador e apresento na saída padrão. Na sequência, eu vou dizer a reta é. Então, para personalizar a apresentação da minha frase, né, para que o usuário visualize se eu estou informando, né, a distância do ponto 1, 2, 3, 4 ou 5, a reta, né? Na sequência, então, eu tenho agora o cômputo da distância do ponto à reta, usando a mesma expressão aritmética que foi vista, né, na solução que foi apresentada para o laço de repetição enquanto, ou fazendo uso do laço de repetição enquanto. Agora eu tenho o meu sinal. Se porventura, né, as coordenadas do ponto não demonstrarem que o mesmo se encontra no primeiro quadrante, eu apresento na saída padrão a mensagem. O ponto, e aí eu consulto, né, o valor da variável para personalizar, não está no primeiro quadrante, tá certo? Eu só quebrei aqui o que está sendo apresentado nesse escreva e nesse escreval por conta da quantidade de espaço que eu tinha no meu slide, porque eu não queria deixar a fonte muito pequena. Tá bom, pessoal? E agora eu tenho o meu FENSI, tá? Por fim, eu tenho agora a atualização da minha variável, que vai estar contida na minha expressão lógica, que vai controlar o número de iterações do meu laço de repetição, repita. No caso, eu vou consultar o valor da variável contador, somar a este valor uma unidade, o valor resultante da avaliação dessa expressão aritmética, eu vou atribuir à variável contador, atualizando o valor da mesma em memória. Na sequência, então, palavra reservada até, e a minha expressão lógica que vai controlar o número de iterações do meu laço, no caso, contador maior que 5. Tá certo? Por fim, palavra reservada fim algoritmo. Eu quero só destacar aqui, novamente, a relevância de identarmos o nosso algoritmo representado através de um pseudocódigo. Então notem que facilmente eu consigo identificar as variáveis que estão dentro da minha seção de declaração de variáveis, os comandos que estão dentro da minha seção de comandos. Consigo perceber que eu tenho aqui o laço de repetição repita e quais comandos estão contidos no mesmo. Percebo facilmente que essa instrução condicional composta está contida no meu laço de repetição repita e que esses dois, né, escrevas aqui estão dentro do meu se, então, se não. E tenho aqui, né, a identificação que esse meu escreva e o escreval estão contidos no meu senão FINSI. Visando possibilitar uma compreensão mais adequada do algoritmo que nós acabamos de ver representado por um pseudocódigo, eu vou agora representar o mesmo fazendo uso de um fluxograma. Então, como de costume, eu vou dar início ao meu fluxograma utilizando o símbolo terminador com a palavra reservada a início dentro do mesmo. Na sequência, eu tenho o símbolo que representa a seção de declaração de variáveis. Então, neste caso, eu vou declarar 5 variáveis do tipo primitivo real, com identificadores respectivamente A, B, C, X e Y, e uma variável do tipo primitivo inteiro com identificador contador. Agora eu tenho primeiro a instrução do meu algoritmo. Nesse caso, eu tenho um comando de atribuição, então estou utilizando o símbolo respectivo, né, em fluxograma, e estou fazendo a atribuição do valor 1 para a variável contador. Agora estou utilizando o símbolo que representa a apresentação do valor de expressões na saída padrão, ou seja, no monitor. Então, neste caso, eu estou apresentando no monitor a constante caractere, equação da reta, dois pontos, ax mais by mais c igual a 0. Na sequência agora, eu apresento a constante caractere no monitor, coeficiente a da reta igual, ou seja, vou solicitar ao usuário que forneça o valor do coeficiente a da reta.
e aí eu uso o símbolo correspondente à leitura de um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão, ou seja, do teclado, e o armazenamento do mesmo na variável cujo identificador se encontra no símbolo em questão. Neste caso, então, eu vou ler o valor fornecido pelo usuário e armazenar na variável A. De forma análoga, agora eu solicito ao usuário o valor do coeficiente B da reta. Faço a leitura do valor fornecido e armazeno na variável B. Na sequência, solicito o valor do coeficiente C da reta. Leio o valor fornecido e armazeno na variável C. Agora eu vou ter o primeiro comando da minha sequência de comandos contido no meu laço de repetição repita. No caso, eu vou apresentar na saída padrão a constante caractere coordenadas do ponto, e aí eu vou consultar o valor da variável contador e apresentar na saída padrão, seguido de 2 pontos. O objetivo aqui é deixar claro para o usuário a que ponto referem-se ou pertencem as coordenadas que ele vai fornecer na sequência. Então agora eu solicito o valor da coordenada x do ponto, leio o valor fornecido e armazeno na variável x. De forma análoga, solicito o valor da coordenada y do ponto. Leio o valor fornecido e armazeno na variável y. De posse então das coordenadas x e y do respectivo ponto, eu agora tenho o meu losango que vai representar a minha instrução condicional composta. A expressão lógica que controla essa minha estrutura de controle de fluxo é x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Ou seja, eu estou verificando se o ponto em questão pertence ao primeiro quadrante. Resultado da avaliação dessa expressão lógica pode ser verdadeiro, então no caso o ponto pertencendo ao primeiro quadrante, eu devo calcular a distância do ponto em questão para a reta cujo usuário forneceu os valores dos coeficientes A, B e C. Então agora eu apresento a constante caractere na saída padrão, a distância do ponto, personalizo a mensagem com o valor da variável contador, né? E esse valor vai variar de acordo com a iteração. Então a primeira iteração vai ser 1, depois 2 e assim até o valor 5, né? Dando a entender, né, de qual ponto eu vou apresentar agora o valor, a distância do mesmo até a reta em questão. Então, no caso, eu agora apresento o valor resultante da avaliação dessa expressão aritmética, que, como nós vimos anteriormente, calcula a distância do ponto à reta. E agora, na sequência, eu atualizo o valor da variável contador, que vai estar presente na minha expressão lógica, que vai controlar as iterações do meu laço de repetição repita. Então, no caso, eu vou incrementar o valor contido na minha variável contador em 1, atualizando o valor desta em memória. Tá bom? E agora, então, eu tenho o meu losango, que vai representar o teste que eu tenho no final do meu laço de repetição repita. No caso, a expressão lógica contida no mesmo é contador maior que 5. Se porventura o resultado da avaliação dessa expressão lógica resultar em falso, isso significa que eu ainda não iterei 5 vezes nesse meu laço de repetição. Então ainda não avaliei os 5 pontos que devem ser avaliados, né? Se pertence ao primeiro quadrante, no caso de pertencer, apresentar o valor da distância, no caso de não pertencer ao primeiro quadrante, apresentar uma mensagem indicando isto. Então no caso de ser falso, aí eu volto, né, para a primeira instrução contida no meu laço de repetição. No caso, nós temos aqui a seta indicando isto, tá? E aí eu vou seguir, né, iterando. No caso eu atualizei o valor de contador, que na primeira iteração era 1, agora na segunda é 2. Apresento, né, o valor 2 aqui na saída padrão, então informa ao usuário que as coordenadas x que ele vai fornecer na sequência e y que ele vai fornecer na sequência pertencem ao segundo ponto. Avalio se este está no primeiro quadrante. Então vamos imaginar que a avaliação dessa expressão lógica resulte em falso, ou seja, o ponto não pertence ao primeiro quadrante. Aí o que eu vou fazer agora? Apresentar na saída padrão a mensagem: o ponto não está no primeiro, e aí na sequência quadrante. Por que eu quebrei essa mensagem, essa constante caractere, nesses dois símbolos que representam, né, a apresentação de expressões na saída padrão? Porque eu quero manter exatamente o que aconteceu no algoritmo que foi representado por um pseudocódigo anteriormente. Então lá eu tinha um escreval e um escrevo. Então estou utilizando dois símbolos aqui para manter essa relação. Tá bom? Depois então, né, da apresentação da minha constante caractere quadrante, eu venho aqui para a atualização do meu contador.
e volto para testar novamente. Então eu vou iterar 5 vezes nesse meu laço de repetição. Na quinta vez, o valor que eu vou ter em contador vai ser atualizado aqui para 6. Então ele vai passar a ser maior do que 5. E aí ele vai resultar em verdadeiro. E eu vou então finalizar o meu algoritmo. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham compreendido. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Valeu, pessoal. Até a próxima.